eu não aguento mais. Se realmente o Senhor não mudar a minha vida, não fazer assim uma reviravolta na minha vida de libertação, de cura, eu não vou mais fazer mais nada. Essa vai ser a minha última tentativa e eu vou tirar a minha vida por completo. 33 anos, eu digo que eu despertei na idade de Cristo. Com 33 anos, eu olhei para o céu assim, eu disse, Pai, eu não quero mais brincar de ser crente. Se isso que eu vi na minha vida toda é ser crente, eu não quero ser esse tipo de crente. Eu quero ser o crente que está na tua palavra. Porque se o Senhor tem um propósito na minha vida de libertação, de cura, de realmente levar a tua palavra, eu não quero mais fazer coisas. Eu quero que o Senhor me limpe. Foi com 33 anos que, de verdade, eu posso dizer que começou o meu processo de libertação. Porque até então eu estava muito aleatória, sem nem mesmo saber quem eu era em Deus. Mas aí veio Satanás, ele entrou por trás das cortinas, sem eu perceber. E eu percebi eu vi que na minha família tinha muitas coisas que eu achava assim, poxa, mas a gente é crente, né? Minha mãe ensinou a gente isso, tal. Por que acontece isso? Eu não comecei a contestar a minha família, eu comecei a questionar o Espírito Santo em relação a isso. Mas por que acontece isso? Por quê? Porque algumas pessoas da minha família só vivem doentes, só vivem com esses problemas, relacionamento, não sei o quê. Senhor, por que isso? E o Senhor disse que era para eu descer, né? Ir para o secreto mesmo, mas não era aquele secreto que tinham me apresentado. O secreto de você perder até a noção do tempo, por estar ligada com Ele, por estar em unidade com Deus, com o Espírito Santo. E ali eu comecei uma jornada de libertação que, Rafael, eu nunca imaginei que tinha tanta legalidade na minha vida, que tinha tanto demônio operando. Eu tinha uma legião de demônios dentro de mim. No meu corpo, na minha mente, eles tinham legalidade em várias partes, não só na minha mente, do meu corpo, mas na parte espiritual. Eu disse, meu Deus, se o Senhor não me resgatar, se eu não conseguir, me mostra, porque é como se eu tivesse... Tudo isso é como se anulasse o poder que o Senhor tem na minha vida. É isso que Satanás quer que eu acredite. Mas eu sei, Jesus, que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Aí foi quando as coisas foram acontecendo. E eu sempre tive o desejo de escrever o livro, né? E eu fui orar. Fui orar. Eu lembro que quando em 2019, foi a última vez que eu falei assim para Jesus, Senhor, eu não aguento mais. Se realmente o Senhor não mudar a minha vida, não fazer assim uma reviravolta na minha vida de libertação, de cura, eu não vou mais fazer mais nada. Essa vai ser a minha última tentativa e eu vou tirar a minha vida por completo. Porque até então eu tinha feito algumas tentativas de suicídio, né? Mas não tão profundas. Você se sentia oprimida? O que você sentia, assim, que não te satisfazia, assim? Que te fazia sentir mal, assim, nesse ponto? Devido à rejeição, desencadeou em mim, após a morte da minha mãe, a depressão. A depressão profunda e a ansiedade. Então, eu tinha muitas crises de ansiedade, crises pesadíssimas. E eu desenvolvi também a dermatolomania. A dermatolomania é quando você é um grau de ansiedade, porque a ansiedade tem vários graus. Tem a ansiedade que ela é a natural, né? As pessoas se sentem ansioso. Uma natural que não era para ser natural para quem é cristão, né? Mas tem a natural e tem os graus. Então, a dermatolomania, ela acho que ela entra em uma questão de que quando você não consegue mais lidar com aquela situação, você começa a se arrancar. Você começa a arrancar a sua pele. Ô, louco, sério? Isso. Então, tudo... Tem gente que rói as unhas, né? Tem gente que rói as unhas. Eu nunca fui de roer as unhas. Mas eu me arrancava muito. Minha testa era muito ferida. Eu não deixava a ferida cicatrizar. Eu tinha uma coisa aqui na orelha, uma ferida aqui, que desencadeou depois da morte da minha mãe. Eu estava no ensino médio com 15 anos. E eu tinha essa ferida, eu fiquei com essa ferida há mais de 20 anos.
Porque ela nunca cicatrizava, porque eu sempre ia lá e arrancava. Meu Sempre ia lá e arrancava. Ansiedade. Ansiedade. São graus, né? Tem a que a pessoa, ela praticamente sofre um infarto. Ela tem uma dor no coração enorme que ela não consegue. Tem a falta de ar. Tem a dermatolomania. E eu procurei ajuda em tudo. Só que o que acontece? Como eu via muita coisa, eu me sentia. Tem essa parte, Rafael, mas eu me sentia também perseguida espiritualmente, porque eu via muito vulto, eu via muitas coisas assim que me deixavam com muito medo. Então eu tinha pavor do mundo espiritual. Eu não queria ter esse contato nem nada. Mas aí, depois dessa minha libertação, eu parei. E hoje a minha orelha é limpa. Glória a Deus. Totalmente limpa. Eu sempre envio para minhas amigas, lembra dessa situação que eu tinha? Eu lembro que no ensino médio tinha uma amiga minha que ela disse assim, para de se arrancar, tu vive se arrancando. Porque já era algo que para mim já estava inconsciente. Eu ia lá, arrancava. E aconteceu isso, que eu parei, né? Eu parei, não, foi muito difícil. Não é fácil. Porque eu tinha que realmente deixar as minhas ansiedades nos pés do Senhor. Perdão. Uma coisa que me libertou em relação a isso foi a palavra. Porque eu digo que não tem como a gente misturar o cristianismo. Não tem como a gente misturar o evangelho. Não tem como. Eu tentei entender o evangelho e a física quântica, mas não tem como. Porque nesse período aí, desse momento de libertação, que aí é onde a gente vai entrar agora, nessa apresentação da física quântica, nesse mundo. Quando eu falei que eu não queria, que eu ia tentar, era a minha última tentativa, eu me achava tão louca, mas tão louca, que eu disse assim, minha irmã queria me colocar no psicólogo. Eu disse, cara, se eu for um psicólogo, vamos me colocar num psiquiatra, eu vou para um manicômio, que lá na minha cidade era assim. Já vai logo, já... E aí eu pensava, eu não vou fazer isso. E aí foi quando eu fui estudar inteligência emocional, autoconhecimento, me ajudou muito inicialmente, só que não tinha como eu colocar a inteligência emocional nem o autoconhecimento dentro, unificada à palavra. Porque uma coisa é eu só ficar com ele. Quando eu unifico essa palavra, eu falo mais no caso, na inteligência emocional ou no autoconhecimento, eu esqueço do que Jesus traz aqui. Porque autoconhecimento é bom? É. Inteligência emocional também é bom? É, maravilhoso. Podem estudar à vontade. Mas nunca tirem o lugar que Deus tem na sua vida. Porque quando você tira, é uma brecha que você está dando para Satanás agir. Uma brecha sutil. Então, quando eu entrei no autoconhecimento, espiritualidade e tal, muitas coisas começaram a chegar para mim. Meu Deus. E como eu já gostava de física, eu simplesmente me apaixonei pela física quântica. E aí foi quando, dentro dessa libertação, desse despertar, eu já não falava. Para mim, eu já não falava, foi Deus quem fez. Eu fiz isso porque eu usei a física quântica. Eu fiz isso porque eu usei a física quântica. Então, quem está de fora, né, vê muito assim, poxa, então eu quero. Porque eu já fiz de tudo. Aí é onde entra a questão dos cristãos, né? Uhum. Eu já orei a Bíblia. Eu já li a Bíblia. Mas não aconteceu nada. Então eu vou para a física quântica. Vai pegar atalho. Pegar atalho. Então eu olhei assim e disse... Uhum. Aí eu olhei assim e disse, não, calma, eu vou estudar isso. Aí fui estudando, eu disse assim, agora eu entendi. Só que misturava muito. Quem ensinava a quântica, física quântica, pode chamar de física quântica, mecânica quântica, é a mesma coisa. Quem ensinava com o olhar da espiritualidade, trazia muito uma mistura. Ficava tipo uma salada mista. E tem muitos cristãos entrando nessa. Muitas pessoas, e principalmente cristãos. E eu falo cristão não no sentido de religiosidade. Não, eu falo aqui sem cunho religioso. Eu falo naquela pessoa que ela de fato nasceu de novo. Hoje eu posso dizer, Rafael, que eu nasci de novo. Mas eu só nasci de novo quando eu reconheci Jesus de fato como meu único e suficiente Salvador. Porque enquanto eu não estava reconhecendo isso, embora eu tenha nascido em berço evangélico,
o Espírito Santo não tinha brecha para agir. Porque o altar que era para ser para Deus, eu já tinha deixado Satanás sentar na minha vida. Os anjos que eram para operar no meu ministério, não tinha. Por quê? Porque os demônios já estavam operando. Então, quando eu percebi que... Eu fiquei muito encantada pela física quântica, fui estudar. Você consegue explicar um pouquinho, assim, para as pessoas que não sabem o que é a física quântica? Olha, a física quântica ela é o estudo das micropartículas. Então, cientificamente falando, ela estuda as micropartículas. Inclusive, se você for chegar em um cientista dentro da quântica, ele vai levar para o lado científico. Ele não vai misturar. Só que o que acontece? Realmente tudo é energia, tudo é movimento, tudo está acontecendo. Isso. Falando cientificamente. Sim. E falando dentro da quântica. Sim. Só que quando eu tiro o espaço de Deus, do divino, que é muito maior, porque quem criou a física quântica? Deus. Mas ele criou para que nós possamos usar a nosso favor em relação ao reino, não a nosso favor em relação ao ego. Só que hoje nós vemos a pessoa usando a física quântica porque ela quer a casa dos sonhos. Ela usa a física quântica porque ela quer multiplicar os ganhos dela na empresa. Então, Mas como que pode usar a física quântica para isso? Nesses exemplos que você citou, por exemplo, quero permitir minha casa, mas como que é isso? Entra a questão do pensamento. Entra a questão do pensamento, né? Então a pessoa ela tudo que aquele negócio, tudo que a gente quer já existe. Sim. Em infinitas possibilidades. Que esse aí foi um teste muito famoso, que é o teste da dupla fenda, né, que foi feito há mais ou menos 200 anos. E foi isso que intrigou os cientistas. Então eles viram que nesse teste da física quântica abria várias possibilidades quando eles puseram os fótons de luz ali. E o que foi que aconteceu? Muitas pessoas pegaram isso e disseram: se a física quântica mostra que eu posso ter infinitas possibilidades e que tudo já existe, então eu posso pegar isso para mim, porque tem várias airlines, tem a airline rica, tem a airline pobre, tem várias airlines. Então, exatamente. Então já vai entrando em outra esfera. Esfera essa. E é uma coisa real, né? É uma coisa real. Uma coisa real, né? A ciência descobriu. Só que aí foram lá uns cadeirudos lá e... Exatamente, eles fazem isso. Inventou para outra coisa. Eles usam isso, né? Quem é da parte satanista, a parte do ocultismo, usa isso. Né? E cada um dá o nome que quer. Mas se a gente for olhar, muitas pessoas estão praticando o ocultismo sem nem perceber. Elas não têm nem consciência. Por quê? Porque elas simplesmente fizeram aquilo que eu fiz na minha vida. O altar, o trono, que era para Deus sentar, Satanás está sentado. Não tem espaço. Como é que Deus vai fazer na minha vida se já está ocupado? Como é que uma pessoa que diz que tem Deus... Qual é o porquê dessa pessoa falar que tem Deus, mas Deus não manifesta a glória dele na vida dela? Porque eu não preciso hoje dizer que sou crente. Tenho que provar que eu sou crente. Não preciso, porque o Espírito Santo ele fala por mim. É só ele que... Como é que eu posso dizer? O Espírito Santo é quem convence. Então eu não preciso fazer, eu só preciso ser quem eu sou em Deus. Quando eu sou quem eu sou em Deus, eu consigo fazer. Só que uma vez em que eu coloco a quântica, e ainda muitas vezes, né, eu mesmo falava isso, eu dizia assim, não, mas até Deus usou a quântica. Eu vejo muito esses exemplos de que as pessoas dizem, não, mas Jesus ele usou, você acha que ele ia falar sobre partículas naquele tempo? Ou seja, pega Jesus, coloca em uma situação de ego, para dizer, se Jesus andou sobre as águas e usou a quântica, e pela física quântica dá para explicar o evento, mas não foi a física quântica a percussora. Porque quando aconteceu aquele milagre que Jesus fez, foi pela autoridade do Espírito Santo. Então eu tiro a autoridade do Espírito Santo que está em Jesus, coloco na física quântica, porque está tudo normal, é tudo normalizado. E aí Satanás faz o quê? Se aproveita. É aqui que eu vou entrar. Porque Satanás ele não precisa tirar ninguém da igreja. Satanás ele não precisa que a pessoa ela não fique alegre, que ela não fale línguas, que ela não cure. Vai ter curas, a palavra fala sobre isso. Então, quando eu fui, de fato, estudar a palavra, eu disse, caramba, tá tudo aqui.
A palavra fala que muitos realizarão prodígios e maravilhas, mas não sou eu. Aí não precisava nem estudar física quântica, né? Tava Pois é. escrito aí. Já estava escrito. Olha só. Inclusive, uma das coisas que aconteceu lá no Éden, Adão e Eva, eles tinham acessos absurdos lá no Éden. Eles podiam fazer tudo, eles estavam realmente livres, eles eram livres. Só que tem até um livro muito interessante, esse livro abriu a minha mente, que se chama O Poder Latente da Alma. Eu vou até marcar aqui. O poder latente da alma fala justamente desse poder que Adão e Eva perdeu após a queda. Não é que o ser humano não pode fazer prodígios e maravilhas. Ele pode. Ele pode fazer. Ele consegue fazer. Só que a pergunta é da vontade de Deus? Foi para isso mesmo que eu vim? Ah, mas eu estou fazendo bem. Não importa se você está fazendo bem ou mal. O que importa é se você tem um caráter dentro do que Cristo revela aqui na palavra, você vai fazer o que Ele quer. Porque às vezes a gente quer ajudar todo mundo, sabe, Rafael? Eu já fui assim. Queria ajudar todo mundo, queria fazer das tripas coração. Mas por que eu fazia isso? Porque eu não fui cuidada. Então eu queria cuidar de todo mundo, queria abraçar todo mundo. E eu acabava atrapalhando o processo de alguém por querer cuidar tanto daquela pessoa. Sendo que era o processo da pessoa. E isso a gente só sabe com discernimento espiritual. Eu só consigo entender até que ponto eu vou com discernimento e com inteligência. Todo mundo pode fazer, pode voar. Ah, você quer voar? Você pode voar. Você pode voar, você pode curar pessoas de câncer, você pode se curar de câncer, você pode fazer qualquer prodígio de maravilha, porque a palavra diz aqui. A questão é, Deus quer? Você conversou com Deus? Você perguntou a Deus qual é o propósito dessa doença que está passando, que você está passando, independente da sua plantação, você vai passar. Você perguntou a Deus se é da vontade de Deus? Então, muitos crentes, né, chegam a mim, mulheres, homens também, chegam a mim dizendo, mas eu já fiz de tudo. Eu já até orei. Teve uma cena interessante que uma amiga minha disse assim, pessoa que eu tenho muito apreço, a amo muito, ela disse assim, amiga, eu não aguento mais. Eu já fiz de tudo, já até orei. E aí ela falou uma coisa que me deixou assim de orelha em pé, sabe? Ela disse assim, mas como a minha amiga é meia bruxa, eu vim aqui. Ô, louco. Aí eu disse, oxe. Aí eu disse, olha. Aí eu percebi a situação, né? Ela disse assim, olha, se você está falando aí que você já até orou, só que tem uma coisa. Você é filha de Deus. Então, se você já até orou, você ore mais. Vai pro teu secreto. Porque a sua situação, se você já fez de tudo, a única pessoa que vai poder mudar esse quadro é Jesus. Não vai ser outra pessoa. E aí eu fui bater essa questão da bruxa, que ficou na minha cabeça. Porque eu disse, oxi. Por quê? Porque as pessoas que me viam dizem, nossa, a Elaine fala e acontece. A Elaine diz que vai fazer e tem o resultado. Por causa da quântica. O que você fazia e dava resultado, por exemplo? Dê um exemplo. Por exemplo, eu fazia qualquer coisa e colocava na minha mente que aquilo ia dar certo. Então, eu colocava X valor e aquele valor ia vir. Então, vinha. A coisa acontecia. Então, era tipo, eu manipulava a energia. Entendeu? Manipulava a energia. Fazia uma manipulação de energia. E aquilo era inocente, porque eu achava que não era ocultismo. Eu manipulava a energia facilmente. Você pronunciava algumas palavras, tinha algum segredo, assim, ou era só imaginação? Não, eu usava a declaração. Sabe quando a pessoa diz, eu recebo, Sim. eu não sei o quê, profetiza no espelho, não sei o quê. Eu usava, mas não usava com o entendimento bíblico. Eu usava com o entendimento da quântica. Eu proferia uma palavra e na minha mente eu já via as partículas se formando. Eu já via tudo acontecendo, porque na minha mente estava o quê? A Elaine com esse resultado já existe. Então, eu preciso ressoar com a Elaine, que já tem esse... Eu preciso ressoar com a Elaine, que já tem esse resultado, para que eu acesse. Se já está disponível. Então, eu percebi, quando eu percebi isso, e aí eu fui fazendo para mim, porque eu disse assim, bom, eu só consigo falar isso ao mundo se eu fizer para mim. Então, eu tenho que ter a experiência. Só que, o que foi que aconteceu? Quando Deus ele disse que era para eu desmistificar a física quântica,
eu me perdi porque quem estava sendo mistificado era eu. Então eu percebi que a linha, o espiritual era uma linha tênue muito fina. Tá, eu estou usando uma palavra, mas eu estou usando quântica. Mas a palavra não precisa se misturar. Porque eu estou usando palavras, profecias, entende? Como é sutil, como é... Mas aí, vamos lá. Alguém pode estar ouvindo e pensando assim, mas espera aí. Ela fazia tudo isso aí e dava certo. Tá, mas aí qualquer um pode fazer e vai dar certo. Né? Mas qual que é a consequência disso aí? A consequência disso era que eu estava abrindo dentro da minha vida espiritual coisas que eu queria, que eu almejava em Deus, não estavam chegando no sentido não de coisas físicas, mas de eu ter autoridade no mundo espiritual, porque eu sempre tive essa questão de, nossa, eu preciso ter autoridade espiritual para chegar em pessoas, para resgatar vidas. Eu não estava rompendo. E eu ficava, mas eu estou fazendo tudo certo. O que é que está faltando? Então eu estava ali deixando que esse entendimento da quântica espiritual atrapalhasse o meu relacionamento com Deus diretamente. Confiava naquilo. Eu estava confiando naquilo, usando a palavra, né? Usando a palavra e Deus. Mas será que era isso que Deus queria? Porque, por exemplo, você declarar alguma coisa aquilo aí, ele profetizar, você usar a sua fé, e isso é uma coisa que tanto nós como crentes podemos usar, quanto quem não é também. Exato. Se tiver fé, né? A palavra fala, né? Se você tiver fé, você vai dizer para esse monte, sai, ele vai sair. Isso. Mas ele não especifica cristão ou não. Exatamente. A fé está para todos. Mas o que é que move para que o milagre aconteça? Em relação a quem é cristão? A intenção. Com qual intenção a pessoa está fazendo isso? Entendido. É a intenção do ego ou é a intenção de abençoar outras pessoas? Ah, mas eu estou fazendo para abençoar outras pessoas. Tem muitas pessoas que estão fazendo para abençoar outras pessoas, elas realmente estão abençoando. Sabe por quê, Rafael? A mensagem, ela não é menor do que o pregador. Deus, ele não se deixa escarnecer. Deus, ele não se deixa enganar. Deus usou uma mula. Então Deus, ele vai usar quem ele quer, na hora que ele quer. Lembra daquela passagem que os discípulos estavam conversando com o Senhor, com Jesus, e ele viu alguém usar o nome de Deus. E aí vem, eu não sei se foi Pedro, que chega em Jesus e disse, olha, fulano está usando o nome do Senhor. E Jesus, ele disse, deixa ele usar. Mas ele não anda com a gente. Né? Vamos contextualizar. Ele não anda com a gente, ele não está com a gente, ele não fala a nossa língua. Como é que ele está usando o seu nome para fazer prodígios e maravilhas? Só que Deus não se deixa escarnecer. Quantas pessoas hoje, por legalidades espirituais, por tronos não quebrados dentro de casa, dentro da sua ancestralidade, da sua hereditariedade, colocam a culpa em, mas isso aí é o trauma. Isso aí foi... Ou seja, estão tratando como um comportamento, que é caráter. E caráter só quem muda é Jesus. A psicologia, a psiquiatria, a psicanálise não vai mudar. Não vai. Pode camuflar, pode mudar o comportamento, mas caráter? Não tem esse. Não existe. Só Jesus é que muda. Tanto é que quando a gente vai ler a questão dos discípulos, todos eles... Isso foi uma coisa que me chocou quando eu estava meditando sobre a vida dos discípulos. Todos eles foram mudados, transformados, na verdade, no caráter. Eles não foram transformados motivacionalmente. Entende? Entendo. Deus, ele não chama filhos para se camuflarem. Se ele tem algo na tua vida, ele vai te chamar para ser o referencial dele aqui nessa terra. É uma ascensão em Deus. Eu não posso tirar Deus. E eu percebo que muitas pessoas, assim como eu fui enganada, eu estava tirando Deus do centro. Eu não estou dizendo que é errado, é errado. Não estou dizendo que é errado. Mas eu posso dizer que é errado quando eu digo que sou filha de Deus, eu coloco outra coisa no lugar de Deus. Porque a própria palavra me fala, olha, quem ama a seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Acabou.